Hoje estamos recebendo, tá, nessa quarta-feira, ele, Patrick Faelbi, do PL, inclusive já está aqui nos nossos estúdios e já vamos saudá-lo aqui e cumprimentá-lo. Boa tarde, Patrick, é um prazer enorme recebê-lo aqui nos estúdios da SIC TV. Anderson, muito obrigado pelo convite. Agradeço primeiramente a Deus por estar aqui hoje, podendo apresentar. Agradeço a SIC TV por abrir esse espaço, dando voz e dando vez a todos os pré-candidatos a prefeito do município de Jaru, para justamente trazer as propostas, trazer os projetos e mostrar as opções aí que nós temos para a sociedade. Maravilha. Já começamos já com a primeira pergunta, lembrando que serão 30 minutos, tá, das perguntas, que salvo eu, são 18 perguntas. Depois terá mais 2 perguntas, um tempo a mais, que serão 8 minutos, que será destinado para também perguntas para você que está participando pelo WhatsApp, pelo 3521-4806. Patrick, qual a sua motivação para concorrer ao cargo de prefeito? Anderson, eu sou jaruense com orgulho. Meus pais chegaram aqui em 1984. Eu nasci em 85, eu só fui nascer em Colatina, no Espírito Santo, e retornei para Jaru. Aqui eu estudei, eu tenho orgulho de falar que eu estudei no Pato Donald, no Olga Adelaia, no Capitão Silvio de Farias e no antigo Colégio Visão, onde hoje é ali a Clínica de Olhos, pertinho da Caixa d'Água. Os meus filhos estão aqui, eu me casei em Jaru em 2011 com a Juliana, tenho 3 lindos filhos. O Davi, acompanhamento da gestação dele toda foi aqui em Jaru. Ele teve que nascer em Ariquemes porque nós não tínhamos médicos na época. E tem os outros 2 filhos, que é o Lucas e a Alice. E eu falo o seguinte, eu sou apaixonado por Jaru. Então, primeira coisa que eu falo de estar colocando o nome à disposição é porque realmente eu quero ver minha cidade crescendo, eu quero ver minha cidade forte, eu quero que essa cidade cresça cada vez mais e se desenvolva. É tudo isso que eu quero. E eu até comentava antes, eu falei, nós temos que agradecer o senhor João, que há 8 anos atrás colocou o João Gonçalves Júnior à disposição para estar como prefeito de Jaru e rompeu com a velha política. Então isso a gente tem que agradecer. E é por isso que hoje as pessoas boas, elas têm essa vontade de participar da política, colocando o nome à disposição, sabendo que pode fazer um bom trabalho para o município de Jaru. Maravilha. Quais são as 3 principais prioridades, as áreas de foco da sua plataforma política? Eu sei que são várias, né? Mas são as 3 principais. É verdade. Toda área é importante no município, mas a saúde é primordial. Porque aquela mãe que necessita de atendimento, que precisa do atendimento para o filho, ela obrigatoriamente, ela tem que ter o atendimento imediato. Ela não pode esperar. Eu não posso chegar para alguém que está doente e falar, olha, volta daqui a 15 dias, porque um médico especialista vai estar aqui. Então, na saúde, ela tem que ser prioridade. A gente tem que trazer médicos especialistas. Nós temos que valorizar os servidores da saúde para que eles tenham um atendimento humanizado desde o momento que a pessoa chega ali na recepção com uma necessidade. A primeira coisa que a gente tem que buscar não é nem o bairro que a pessoa mora, mas qual a necessidade que ela tem, o que a prefeitura, o que o hospital pode resolver a dor daquela pessoa. Então, a saúde é primordial. O segundo ponto é a empresarização e a industrialização de Jaru. Tem que trazer mais empresas, mais indústrias para Jaru, gerar mais empregos, gerar mais renda e que essas empresas que venham para cá, elas tenham os mesmos benefícios fiscais que o Grupo IG, para 2 motivos. Para a gente honrar o Grupo IG, que está aqui há tantos anos gerando emprego, gerando renda, igual você falou agora há pouco do Frigon, e também garantir a mesma paridade de armas para todas as empresas que vierem para cá, para que elas se instalem aqui, gerem emprego, gerem renda. Um terceiro ponto que a gente tem que valorizar hoje são os servidores públicos. Hoje nós temos 1.200 servidores públicos no município de Jaru. Eu sou concursado desde os 18 anos, passei no meu primeiro concurso com 18 anos. Foi na Secretaria de Educação do Estado de Rondônia. Depois fiz vários outros concursos e, em 2007, eu assumi no Tribunal Regional do Trabalho, meu primeiro concurso federal. E lá eu aprendi muita coisa, estudei, me formei em Direito, tenho várias especializações, e isso tudo me ajudou na gestão. Em 2010 eu vim para Jaru, e aqui em Jaru assumi como diretor de secretaria. E onde a primeira coisa que eu fiz foi valorizar o servidor, porque eu falei, olha, eu fiz um concurso, eu, em tese, demonstrei conhecimento quando eu fiz uma prova com 42 mil inscritos.
Então, o servidor público ele tem que ser valorizado, ele tem que ser colocado em cargos de direção, em cargos de gestão, porque na prática é ele que leva o município nas costas, que ele conhece, sabe a necessidade realmente de todas as áreas. Então, a gente precisa valorizar. Maravilha. Outra pergunta, inclusive, gente, você que acabou de ligar o televisor, estamos promovendo essa sabatina com os pré-candidatos a prefeito do nosso município, hoje recebendo Patrick Faelbe, do PL. Se você quiser participar, o nosso WhatsApp é 3521-4806. Mais uma pergunta aqui, como o senhor planeja abordar as questões específicas como saúde, educação, segurança pública e a infraestrutura da cidade? Maravilha. Com relação à saúde, pessoal, é o que eu falei, não adianta a gente ter uma estrutura muito bela se nós não tivermos profissionais especializados para atender a população. Então, nós temos que atrair médicos para a cidade, para que Jaru não seja só uma cidade de passagem. Os médicos eles têm que vir para cá. Então, todo médico que quiser vir para Jaru, trazer clínicas, hospitais, consultórios, laboratórios, todos eles terão os mesmos benefícios fiscais que o Grupo IG. Eu quero que o médico more aqui, para quando um filho meu, uma pessoa que chega lá no hospital, precisa de alguém, o médico já está ali à disposição para um pronto atendimento. Nós temos que valorizar esse médico, nós temos que atrair ele para Jaru e mostrar. Jaru está numa posição estratégica, próximo de várias outras cidades. Então, aqui uma cidade que tem uma grande arrecadação, mas nós não temos praticamente quase nenhum hospital. Então, nós temos que trazer esses médicos para cá. Com relação à educação, a gente tem que valorizar o professor. Se eu conseguir me formar em direito, se eu conseguir chegar aqui hoje, é porque eu tive uma boa formação. Tanto é a professora Irene, do Pato Donald, eu lembro dela até hoje. E a professora Irene, ela colocou o nome do filho dela de Patrick. Tá? O nome do filho dela também. Então, eu me recordo disso. Eu estou aqui hoje é porque eu tive bons professores. A gente tem que valorizar esse professor, não só com capacitação e bons salários, mas a gente tem que tratar ele de forma digna, que ele possa ir trabalhar feliz, sabendo que ele é valorizado e que o serviço dele, a doação que ele faz, porque é uma doação, vai estar impactando em toda a sociedade. Com relação à infraestrutura, a infraestrutura do município, a gente tem que pensar o quê? Sempre fazer as coisas de forma planejada e coordenada. Nós temos que saber o seguinte, Jaru não tem 100% de asfalto. E o que eu planejo como um dos projetos que eu tenho? Todos os prefeitos, até hoje, eles sempre começaram investindo do centro para as áreas mais distantes da sociedade, da cidade. E o que acontece na prática? No meio do caminho sempre acaba o recurso e ainda essas áreas ficam desatendidas. Então, eu pretendo fazer o inverso. Nós vamos começar de fora para dentro. Vamos começar das locais mais distantes. Nós temos que saber, nós temos outros bairros mais distantes, como o Jardim Europa, tive o prazer de estar lá ontem, o Setor 8, bairros que necessitam muito desse atendimento. Então, vamos chegar lá, levar pavimentação, levar saneamento básico, levar água, deixar aqueles locais bons, e eu estou fazendo isso de forma estratégica. Por quê? Jaru depende muito de recurso federal. Tanto é que nós temos vários parlamentares que encaminham recurso para Jaru, e a probabilidade de você receber recurso de um deputado, de um senador, falando, olha, eu quero pavimentar a via principal da cidade. A probabilidade de mandar recurso é muito maior, porque o nome dele vai ser divulgado e vai ter um impacto social muito maior. E, pensando em infraestrutura ainda, nós temos que pensar, Tarilândia. Tarilândia necessita com urgência uma creche. Tarilândia, hoje, é um dos polos, do mesmo jeito que nós temos Bom Jesus, Santa Cruz, Jaruaru, eles pertencem a Jaru. Por isso eu quero começar de fora para dentro, já valorizando esses bairros e distritos mais distantes. Segurança pública? Com relação à segurança pública. Na segurança pública, sempre que a gente fala de segurança, a gente tem que pensar em inteligência. Hoje, muitos gestores acham que não, a segurança é uma obrigação do Estado. Mas não, o município tem sua responsabilidade. Ele pode agir de forma preventiva. Hoje, o que eu pretendo é ampliar o número de câmeras que existe no município. Eu tive a oportunidade de ir até a Polícia Militar, visitar o centro de monitoramento, que é algo fantástico. Você verificar que a polícia hoje ela consegue agir de forma efetiva, muito mais célere, e tendo ali as imagens à disposição. Então, é ampliar isso, fortalecer as parcerias com a junta comercial, igual houve, para poder comprar novas câmeras, trazer recurso federal, se possível, para implantar novas câmeras, entrar em contato com o governo estadual, mostrar a necessidade de encaminhar mais o efetivo para Jaru,
e trabalhar de forma inteligente, tendo uma abrangência maior, colocando câmeras em pontos estratégicos, como escolas, hospitais, para evitar que os bandidos cheguem ali do nosso maior tesouro, que são nossas crianças. Maravilha. Qual a sua visão para o desenvolvimento econômico local e como o senhor planeja atrair investimentos e criar empregos aqui na nossa região? Como eu falei, uma das prioridades vai ser a empresarização e industrialização. Nós temos que já saber o seguinte, a gente precisa criar com urgência um setor industrial para atrair empresas para o município, para que essas empresas venham para cá sabendo que nós somos ricos em recurso hídrico, nós temos o leão, capacidade energética para atrair essas empresas. O que está faltando, então, para essa empresa vir para cá? Para gerar emprego, gerar renda. Então, a partir do primeiro dia, se o senhor assim permitir, eu chegar lá na prefeitura, uma das coisas eu quero criar um setor de projetos que vai atrair essas empresas, para ver qual a necessidade delas. É terreno? É isenção? Igual eu falei. E vou garantir que elas tenham os mesmos benefícios fiscais que o Grupo IG, para que eles venham para cá, possam atuar, gerando emprego, gerando renda e dignidade para a população de Jaru. Você que acabou de ligar o televisor, estamos recebendo Patrick Faelbi, tá? Pré-candidato a prefeito aqui do nosso município. Se você quiser participar também dessa sabatina, é só mandar a sua pergunta no 3521-4806, tá? Já visto que muita gente não o conhecia. Já ouvi falar quem que é o Patrick, hoje está sendo a oportunidade. Isso é a vantagem da TV, que você já conhece a pessoa tanto ouvindo como a vendo. Como o senhor pretende lidar com as questões de sustentabilidade ambiental e a proteção dos recursos naturais aqui da nossa cidade? Eu me recordo muito, ali próximo, na Praia do Forró, próximo do Capitão, várias árvores que nós tínhamos lá. Então a gente tem que pensar o seguinte, as árvores foram retiradas porque elas estavam estragando as calçadas. Eu acredito que essas árvores elas não tinham que ser cortadas e simplesmente colocar a calçada. Elas deveriam ter sido substituídas por espécies que não estragariam ali as calçadas, e também a gente tem que focar na criação de calçadas verdes, que vai garantir uma melhor sensação térmica com o plantio de árvores e também garantir a drenagem. Nós temos aí, no Brasil inteiro, nós percebemos em diversas cidades com grandes problemas com alagamentos, porque o asfalto chegou, o cimento chegou e não pensaram nessa questão ambiental. Então, é de suma importância a gente colocar calçadas verdes. Com a calçada verde, nós conseguimos atrelar a um desconto maior no IPTU, que é uma outra necessidade da população, que tanto reclama. O IPTU hoje é muito caro. Existia um projeto de lei justamente de garantir um desconto maior do IPTU para quem fizesse uma calçada verde, plantando uma árvore, plantando ali grama e melhorasse visualmente a sensação térmica também de quem passasse e garantindo aí uma boa sustentabilidade para o meio ambiente. Nós temos aí o rio Mororó, que ele passa em grande parte da cidade. A gente tem que focar e não deixar que a cidade invada o rio. Nós vimos aí essa tragédia lamentável que está acontecendo no Rio Grande do Sul, porque muitas casas chegaram aí no limite do rio. A gente tem que pensar de forma preventiva, nós temos que pensar em revitalizar e cuidar das nossas nascentes e afluentes aqui da cidade. Maravilha. Qual a sua estratégia para promover a transparência e a prestação de contas na administração pública? Anderson, tem uma coisa que eu gosto muito, e assim, eu acho louvável, é o que o presidente Bolsonaro fazia. Ele fazia uma live semanal, falando dos projetos, falando das ações do governo federal, e é uma das coisas que eu pretendo fazer aqui. Ontem, por exemplo, existe muita conversa, igual você falou, muita gente não conhecia. Teve gente falando que eu nem pertencia a Jaru, tá? Sendo que, igual eu falei, estou aqui, estudei aqui no Jaru a minha vida inteira, a minha família toda chegou em 84, eu nasci em 1985, eu me casei aqui em Jaru, a minha esposa é daqui, a família toda é daqui, tanto os meus pais quanto os pais da minha esposa. Ontem eu cheguei a abrir uma caixinha de perguntas no meu Instagram, @PatrickFaelbi, justamente para ter um contato direto com a população. Então, está na dúvida? Fala direto com o pré-candidato Patrick Faelbi, que vou responder cada um. Então, eu pretendo fazer isso, se eleito, pelo menos uma vez por semana. Faz uma live, está ali, fala, mostra o que está fazendo, recebe o feedback da sociedade, falando o que eles precisam, o que necessitam. Nós temos que pegar o site de transparência do município. A gente tem que deixar o site muito mais intuitivo, porque
Hoje muitas pessoas têm dificuldade em verificar se realmente, como é que está sendo gasto, como é que está sendo feito isso. E outra coisa, eu penso o seguinte, todo pré-candidato, e muita gente fala isso, não, na época da campanha é uma maravilha, porque aí saem obras, os candidatos estão na rua, fazem visitas, conhecem a população, está lá visitando a área rural, está visitando empresas, e eu acho que isso tem que continuar os 4 anos. Se Deus me abençoar e for eleito, eu não pretendo ficar trancado num gabinete atrás de 25 portas para não chegar perto do povo. Eu quero estar no meio do povo, eu quero estar conversando da mesma forma que eu estou agora, indo às empresas, indo nos locais onde as obras estão acontecendo, conversando com as pessoas. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de chegar na 608 e o pessoal falou, olha, aqui sempre eles arrumam a estrada, mas nós temos 3 pontos de alagamento que se aterrasse 1 metro a mais resolvia o nosso problema, que nós ficamos aí 2 vezes por ano isolados. Então, conversar com a população para ter esse retorno e verificar o que é melhor para aquela região. Então, tem que estar na rua, o prefeito tem que estar acessível da população, na campanha e depois dela. Maravilha. Como o senhor planeja promover aqui a comunidade, garantir a participação, inclusive, eu falo que o senhor já acabou de falar, né? A participação dos cidadãos na tomada de decisões importantes. Como o senhor planeja essa parte aí? Sim. Igual eu falei, a gente tem que fazer as audiências públicas, tem que trazer a sociedade. E quando eu falo audiência pública, não é simplesmente marcar um horário onde muitas pessoas não podem comparecer. A gente tem que marcar um horário acessível à população, onde a população possa realmente chegar, manifestar sua vontade, manifestar seu interesse, tem que estar mais acessível para ouvir o cidadão falando, olha, nós precisamos disso. Tá? E isso é bom, porque assim, Jaru, ele já mostrou a força que tem quando se une. A Associação Amigos de Jaru, a gente tem que parabenizar, porque foi a Associação de Amigos de Jaru que construiu o Hospital Municipal. Nós fomos um dos primeiros a doar quando a associação começou a arrecadar recursos por meio do Sr. João Gonçalves. E isso foi excelente. Nós temos hoje um hospital, graças a todo mundo que doou, que falou, olha, vamos fazer, vai ser em benefício da sociedade. Então, quando você age de forma transparente, tendo ali, respeitando a opinião das pessoas, ouvindo, respeitando cada uma delas, você consegue trazer a sociedade e, com isso, todos crescem em benefício da sociedade. Maravilha. Como o senhor pretende lidar com os desafios orçamentários e equilibrar as necessidades da cidade com os recursos disponíveis? Então, essa questão, hoje, Jaru é um dos municípios que mais arrecada no estado de Rondônia. Hoje, o ano passado, a arrecadação chegou em torno de 264 milhões de reais. A previsão para agora, 2024, é nós chegarmos aí próximo dos 300 milhões de reais. A arrecadação é muito boa, mas eu pergunto, a sociedade está recebendo isso? Está tendo a contrapartida devida com o que está pagando de imposto? Será que realmente o cidadão está recebendo de volta esse imposto que ele está pagando? Uma coisa que me preocupa com relação à arrecadação é que quase 50% de todo o valor arrecadado é gasto com folha de pagamento. É uma das coisas que me preocupa, porque nós temos hoje 1.200 servidores públicos concursados, pessoas que devem ser valorizadas, que passaram por um processo seletivo, que estão lá, independentemente da gestão, sai a gestão atual, entra a próxima, quem permanece são servidores públicos concursados. São eles que fazem o mesmo trabalho há anos, que conhecem realmente o dia a dia. Por isso que eles devem ser valorizados e colocados no cargo de gestão. Inclusive, os cargos que estão na atual gestão, que realmente já têm um bom trabalho, até vinha conversando isso antes, eles têm que ser valorizados. Porém, nós temos aí 600 aportariados aproximadamente, que o custo do salário dele é muito maior quase dos 1.200. Então, é uma das coisas que a gente tem que tentar enxugar, a gente tem que trabalhar com tecnologia, trazendo processos eletrônicos, informatizando as coisas para tentar ser mais ágil, fazer mais com menos, produzir mais. É uma das coisas que nós fizemos no tribunal. Eu tive a honra de participar no Tribunal Regional do Trabalho, que é onde eu sou concursado, da implantação do processo judicial eletrônico. Só para você ter uma ideia, a 14ª região, que compreende Rondônia e Acre, nós temos 702 servidores para atender. Então, assim, isso a gente conseguiu fazendo o quê? Investindo em tecnologia, implantando procedimentos eletrônicos para facilitar a vida da população e ainda fazendo muito mais com menos. Maravilha. Você que acabou de ligar o televisor, são 13 horas e 22 minutos. Estamos recebendo aqui o pré-candidato a prefeito, Patrick Faelbi, do PL.
Se você quiser participar, pode mandar as suas perguntas no 3521-4806. Como o senhor abordará as questões de inclusão e diversidade para garantir que todos os cidadãos se sintam representados e atendidos pela administração municipal? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: Jaru, ele é para todos. Do mesmo jeito que eu quero que meus filhos se sintam parte de Jaru, que eles pertençam ao Jaru, toda pessoa que aqui está, ela tem que ser respeitada, ela tem que ser valorizada. E quando a gente fala de inclusão, você consegue resumir isso numa única palavra: é respeito. Eu tenho que respeitar o próximo, eu tenho que falar que ele é parte de Jaru. Jaru, ele é para todos, ele não pertence a um único grupo. Jaru, ele não tem dono, ele é do povo. Então, nós temos que focar em tudo que for, venha para o povo. E a gente não tem que criar divisão. Eu sempre falo o seguinte: as eleições, elas finalizam dia 6 de outubro. A partir dali, o gestor que foi eleito, prefeito, e os 15 vereadores, eles não têm mais partido. O partido é o povo. Eles têm que focar na população, o que eles podem fazer em conjunto para trazer um benefício para a sociedade que tanto precisa. E também garantir a confiança que foi depositada em cada um deles. Como o senhor pretende colaborar com as outras esferas do governo, organizações não governamentais e o setor privado para alcançar os objetivos da cidade? É como eu falei, a Jaru necessita muito de recurso federal. Então, nós temos que estar em contato, por isso eu já tive a oportunidade. Eu fui a Brasília, conversei com os senadores do PL, senador Jaime Bagato, senador Marcos Rogério, conversei com deputados federais, já entrei em contato com diversos deputados estaduais, justamente por isso que eu falando, olha, se assim eleito, todos que mandarem recurso para Jaru vai estar de portas abertas. Hoje eu estou no PL, o partido do Bolsonaro. Se eleito, a partir do dia 1º, tiver um deputado estadual do PT, do PSDB, do PMDB, que hoje compõe a base do governo, eu vou ter o maior prazer em receber o recurso, colocar do meu lado e falar, olha, o recurso veio por meio desse deputado, ele trouxe benefício para a sociedade e está fazendo o papel dele. Então, a gente tem que estar alinhado para receber tudo aquilo que tiver. E nós temos que saber o seguinte, nós temos diversas entidades, como a PAI, nós temos hoje o Clube das Mães, que a gente tem que valorizar, o Lar dos Idosos, que a gente ajuda constantemente, a gente tem que valorizar, o município tem que apoiar essas pessoas, tem que apoiar essas entidades que já fazem um trabalho brilhante, suplementar até ao município. Então, tem que valorizar, tem que apoiar, colocar a sociedade para estar próximo e para realmente estar ali cada vez mais perto. A associação comercial, hoje, que representa os empresários, eles têm que fortalecer essa participação e essa conversa junto com o município, foi que trouxe as câmeras para hoje a Polícia Militar está aí monitorando. Inclusive, muitas pessoas reclamam, falam assim, olha, eu quero uma câmera também aqui perto, porque essa câmera ela vai inibir a atuação de diversos criminosos e vai garantir uma sensação de segurança muito maior. Então, tudo isso a gente tem que fazer o quê? Tem que ter diálogo, tem que ter respeito, tem que ter conversa e sempre focar no povo de Jaru. Qual a sua abordagem para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, incluindo as questões de moradia acessível, transporte público e espaços de lazer? Olha, essa questão de moradia é extremamente importante e nós temos recurso federal para isso. Nós temos recurso do Minha Casa Minha Vida, que depende de interesse municipal, de trazer esses conjuntos habitacionais. E hoje nós temos 2 conjuntos habitacionais aqui em Jaru. E eu falo o seguinte, esses conjuntos habitacionais eles têm que estar mais próximos da cidade, tem que garantir a acessibilidade. Nós temos que garantir que as pessoas que estão lá no Jardim Europa, que eu estive lá ontem, visitando, que eles possam ter acesso aqui ao Jaru, que eles tenham transporte para poder estar em Jaru, porque hoje, inclusive ontem, eu conversei com algumas pessoas, falando assim, olha, eu gasto aqui quase R$50 para poder ir para a cidade. Se eu tiver que ir lá 4 vezes no mês, vai impactar em muito no orçamento da família. Então, isso a gente tem que saber. Eles estão dizendo, não vou nem entrar no mérito, se eles deviam estar lá na 27. Ontem eu estava lá, eu lembro da 27, o meu pai tinha uma terra 7 quilômetros ali da frente. Então, eu conheço ali, muito antes de existir o Jardim Europa, e eu conheço aquela região ali, porque eu passava lá desde criança. E hoje, vê lá o Jardim Europa e fala assim, vocês pertencem a Jaru. Vocês não estão abandonados, não estão esquecidos. Então, a gente tem que trazer recurso federal, mas ter a responsabilidade na execução. Que eles fiquem em pontos estratégicos próximos da cidade para garantir o acesso e, principalmente, garantir a dignidade desse pessoal. Com relação ao lazer, no lazer, a gente tem que focar o seguinte, hoje os jovens aqui na cidade, eles não têm opção. Hoje os jovens saem daqui e vão para as outras cidades para poder fazer alguma coisa.
Eu dou um exemplo, muito que a gente acontece ali na ponte, nós temos apenas uma rampa de acesso ao Rio Jaru. E, constantemente, finais de semana ali dá briga, porque um quer colocar o barco, o outro quer tirar. Então, assim, constrói uma outra rampa para uma descer, a outra subir, facilita o acesso ali. Coloca ali empreendimentos para atrair o jovem para lá, para ele ter um local que ele vai poder fazer a bagunça dele, vai colocar um som automotivo, vai fazer para ele distrair que ele não saia daqui. E investir em cultura, trazendo também, por exemplo, nós não temos uma festa de Réveillon. Uma das coisas que a gente aprende na Bíblia, a gente tem que saber agradecer, ser grato por tudo aquilo que Deus nos proporciona. E no começo do ano, que era o ano que a gente tem que começar agradecendo pelo ano que nós passamos, a gente não consegue. Muitos jovens, muitas pessoas saem daqui e vão para outros municípios, porque aqui não tem opção. Como o senhor pretende garantir a segurança dos cidadãos e reduzir o índice de criminalidade da cidade, que inclusive estão crescendo, né? Estão crescendo constantemente. Uma das coisas que eu já falei foi a ampliação desse sistema de câmeras da Polícia Militar para fazer esse monitoramento, colocando elas em pontos estratégicos, próximo de escolas, próximo de órgãos públicos. Uma das coisas que eu pretendo é também levar para a Polícia Militar as câmeras. Hoje nós temos monitoramento de câmeras em vários órgãos públicos e várias dessas câmeras são voltadas para a rua. Essas câmeras podem ser interligadas juntamente com a Polícia Militar, que você vai ampliar o raio de atuação. Eles vão poder agir de forma mais inteligente, de forma muito mais célere, focando naquelas regiões que mais necessita. E isso tudo, a gente vai ter ainda o respaldo, chegar para o governador e falar assim, olha, a gente precisa de um efetivo maior. Nós vamos fazer uma parceria com a associação comercial, nós vamos colocar mais câmeras, nós vamos fazer parceria com os órgãos públicos, essas câmeras vão para a PM, em contrapartida, o Estado também manda mais agentes, para criar uma força de inteligência focada lá, naquele ambiente maravilhoso que é o centro de monitoramento. Então, quando a gente fala em segurança, não é simplesmente achar que a responsabilidade é do Estado e falar o município não vai fazer nada. O município, sim, ele pode agir de forma preventiva, orientando, levando realmente a participação estatal naquelas áreas de maior risco, naquelas áreas de maior necessidade, para orientar os alunos, focar para que aqueles alunos estejam na escola, colocar a família para participar da escola, das atividades, trazendo um ambiente aí propício para a educação, a segurança e livrando os jovens da criminalidade. Muito bem. Qual a sua estratégia para enfrentar os problemas de desigualdade social e garantir oportunidades iguais para todos os residentes da cidade? Quando a gente fala em desigualdade social, pessoal, a gente tem que lembrar o seguinte, a gente tem que trazer empresas, gerar emprego, gerar renda, isso para a cidade. E para a zona rural, eu tenho um projeto que é o Programa Nacional de Financiamento Rural. Hoje, você que está na área rural, que quer comprar a sua propriedade, não é ganhar nada, não. Você quer comprar. Existe um programa do governo federal que garante que você pode adquirir sua área para ter agricultura familiar de até R$280 mil, e você tem um prazo de até 25 anos para pagar, com juros subsidiados. Tudo isso depende de interesse do município de fortalecer, por exemplo, regiões como Jaruaru, Tarelândia, Santa Cruz, Bom Jesus. Pega áreas próximas, pega uma área lá, você compra, o governo federal ele paga para o proprietário dessa área, e lá você vai vender lotes para agricultura familiar. Você sabia que hoje, 1 hectare de café, 1 hectare de cacau, ele rende muito mais do que 1 hectare no gado? E nossa região é extremamente forte na pecuária. Minha família toda é do agro, por isso que eu posso falar com propriedade. Então, eu conheço toda a região. E tem como a gente atrair, sim, para que a pessoa que está lá na área rural, para que ela fique lá. Ela não tem que abandonar o meio rural por falta de renda e vir para a cidade para tentar um emprego qualquer. Ele pode ficar lá e ter uma rentabilidade muito maior até do que se ele estivesse na cidade. Como o senhor pretende promover a educação de qualidade e garantir o acesso equitativo à educação para todos os grupos demográficos da cidade? Quando a gente fala em educação, uma das coisas que me dói é saber que hoje nós temos uma creche que está praticamente parada há quase 8 anos. Então, a primeira coisa que a gente tem que focar, todas essas estruturas paralisadas, nós temos que verificar por que elas estão paradas. Hoje não adianta você ter uma creche que ela não está pronta. Nós vamos retomar as atividades dessa creche. Ela só serve para a população se ela estiver em pleno funcionamento. Se aquela mãe que necessita deixar o filho lá para poder ir para trabalhar, ela tem um local adequado para deixar essa criança. Então, a gente tem que focar nessas creches. Aqui de Jaru, finalizar essa obra para chegar mais próximo da população. Criar uma creche em Tarelândia que necessita com urgência também, porque muitas mães lá não podem trabalhar, porque o custo de deixar com um particular a criança é muito maior.
Ainda mais a insegurança. Eu sou pai, eu tenho 3 filhos. Imagina aquela insegurança da mãe deixando com uma pessoa que você não tem tanta confiança assim. Então, tem que ser criado isso para você garantir a educação básica desde o início. A base é essencial na formação de uma criança. Por isso que a gente tem que pensar desde o começo. Daquela criança, ela já tem que ter o cuidado na creche, na educação básica, garantindo que ela receba assim, todos os recursos, benefícios, a merenda escolar, para ter uma boa aprendizagem e ser aí um cidadão de sucesso. Olha, já estouramos o tempo de 30 minutos, está correndo já o tempo dos 8 minutos restantes, tem mais algumas perguntas e a gente vai separar 2 perguntas do WhatsApp para as pessoas que estão participando. Quais as suas propostas para melhorar os serviços públicos como coleta de lixo, iluminação pública e manutenção das vias dos espaços públicos aqui da nossa região em Jaru? Prometo que vou ser bem rapidinho. Com relação à coleta de lixo, hoje a gente paga uma taxa muito alta porque o nosso lixo é encaminhado para Ariquemes. O lixo, essa taxa, ela paga com base na tonelada que é transportada até Ariquemes. Então, a gente tem que fortalecer o quê? A Associação de Catadores de Jaru, garantindo que eles recebam equipamentos para que eles façam a separação desse lixo. O lixo também dá lucro. Então, nós temos várias coisas que podemos reciclar. Garrafas PET, plástico, vidro, papelão. Reciclando, você vai reduzir o volume a ser transportado para Jaru e automaticamente vai ter uma redução do gasto com lixo, gerando benefícios para a sociedade. Com relação aos espaços públicos, a gente tem que saber o seguinte, a gente tem que preservar, desde a população, você orientar a população de que aquele espaço é dela, que ele é o primeiro a cuidar, mas também o poder público tem que estar presente, e ele pode estar presente colocando uma câmera de segurança no local, onde qualquer pessoa que venha depredar o patrimônio, ele venha responder por isso. Então, a gente tem que criar espaço de lazer. Hoje nós temos uma pista de skate que não é apropriada para quem quer fazer o esporte de skate. Então, a gente tem que fazer o seguinte, tem que fazer algo em benefício da população e tem que ser entregue. Não só começar a obra, mas tem que finalizar. Como o senhor pretende promover a cultura, as artes e o turismo na cidade e impulsionar aí o desenvolvimento cultural e econômico? Uma das coisas que a gente precisa, voltando nessa questão, nós temos aí um teatro municipal iniciado há vários anos e até hoje não finalizou. Eu não vou nem entrar no assunto, porque a gente já tinha um outro espaço na 605 voltado para isso. Então, a gente tem que fazer o quê? Finalizar esse teatro, fazer ele funcionar em prol do cidadão, pegar todas as pessoas que tenham projetos aí culturais da cidade para utilizar aquele espaço, para que ele realmente venha retornar para a sociedade o benefício e o dinheiro que foi gasto lá. Trazer eventos, inclusive, nacionais, para trazer cultura, trazer informação e entretenimento para o povo de Jaru. Bem rapidinho, porque ainda tem as perguntas do WhatsApp. Qual a sua estratégia para atrair e reter talentos da cidade, especialmente os jovens e empreendedores? É onde eu falo, nós temos que valorizar e respeitar os professores, que eles são assim essenciais para justamente identificar essas crianças e esses talentos que nós temos aqui no município. Tem um projeto que eu quero implementar, que é o FIES Municipal. Esse talento, essa criança que tem uma aptidão para chegar em determinada área, atuar em determinada área, o município ele tem o dever de apoiar. Então, se hoje o jovem quer cursar um dos cursos que nós temos aqui em Jaru, o município ele pode bancar isso. Você faz uma dedução, na verdade, do ISS que as empresas pagam. E essa é uma maneira de você reter o talento, apoiar, ajudar que ele se forme e que assim que ele terminar a formação dele, que ele permaneça no município, porque o município fez parte da formação dele. Maravilha. Estamos recebendo o Patrick Faelme, pré-candidato a prefeito aqui do nosso município, e perguntas chegando do WhatsApp 3521-4806. Temos 4 minutos para aí que é o tempo destinado. Boa tarde, jornalismo do Balanço Geral. Boa tarde ao pré-candidato a prefeito. Gostaria de perguntar a ele, se ganhar para prefeito, se vai asfaltar a rua Cristóvão Colombo, passando em frente da igreja Chama da Vida, no Jardim dos Estados, e se vai ter mais indústrias de ração no município de Jaru e frigorífico de peixe. É como eu falei anteriormente. É o Johnny. É o Johnny. Um abraço, Johnny. Desde o primeiro dia, que se o senhor assim me permitir colocar o pé lá na prefeitura, eu quero criar uma força-tarefa, um setor específico só para focar em trazer empresas e trazer benefícios para Jaru. Essa questão do asfalto, como eu falei, a gente tem que começar de fora para dentro, garantindo que lá, o pessoal que mais precisa, sejam os primeiros atendidos. E com relação às empresas, a gente tem hoje, aqui no município, o Rio Jaru. Nós temos abundância hídrica no município. Por que não
trazer isso em prol do cidadão, fomentar a criação de peixe, a criação de frango. Eu estou indo visitar lá em Rolim de Moura um rapaz que ele tem 10 hectares. Ele cria frango, ele tem lá a plantação de café e ele teve um faturamento em cima de 10 hectares de R$1.200.000. É só trazer isso e implementar aqui no município de Jaru, fazer parcerias com o Sistema S para capacitação dos jovens, capacitação das pessoas, não só da área urbana, mas também da zona rural, e fazer parceria com a Emater para levar essa tecnologia, apoiar para eles realmente implementarem a tecnologia para o campo, para as pessoas ficarem lá e aumentar a rentabilidade do município, a rentabilidade das famílias e o retorno social. Tem mais, produção? Como o senhor vê sobre o IPTU mais caro de Rondônia? Pode rever o caso se for eleito? Com relação ao IPTU, a gente tem que ter em mente o seguinte: o IPTU ele leva em consideração o valor venal do imóvel. Então, nós temos que observar o seguinte: o valor venal dos imóveis, nos últimos anos, ele vem subindo. Se subiu automaticamente o IPTU, ele vai também ser alterado. Porém, os imóveis, muitos regrediram. Se regrediu, o valor venal ele deve ser atualizado para servir de base de cálculo também. O gestor ele tem que ter muita responsabilidade quando se fala em orçamento. O gestor ele não pode abrir mão de receita, senão ele responde pelo crime. Eu que sou da área jurídica, então vou muito na legalidade. Senão ele responde pelo crime de renúncias de receita. Porém, com relação ao IPTU, nós podemos criar, juntamente com a Câmara de Vereadores, mecanismos que vão garantir um desconto maior. Então, por exemplo, você, aí da casa, que vai criar uma calçada verde na frente do seu imóvel, pode sim ter uma redução maior do seu IPTU. A empresa que tenha mais funcionários, quanto maior o número de funcionários, mais desconto no IPTU ela pode ter. É só ter que ser aprovado para isso. E, aposentados, acima de 60 anos, pensionistas que têm um único imóvel da sociedade, independentemente de metragem, eles devem ser isentos. Uma pessoa que trabalhou a vida toda, contribuiu para a sociedade, recolher IPTU caro é um absurdo. Olha, 30 segundos para as suas considerações. Eu sei que foi bem corrido aí, mas agradecer a sua presença, tá? O convite, o senhor aceitou com muito carinho, e as suas considerações aqui para essa sabatina. Olha, igual eu falei, sou Patrick Fael, quero agradecer a SIC TV pelo espaço, pela abertura, dando voz e vez a todos os candidatos. Meus parabéns. E eu quero falar para vocês, o PL aqui em Jaru tem candidato. Eu só vou abrir mão da minha candidatura dia 6 de outubro com o resultado. Então eu estou aqui colocando meu nome à disposição, um apaixonado por Jaru, uma pessoa que vive em Jaru a minha vida toda, que tem a minha família aqui, quero os meus filhos aqui e quero falar para você, tudo que eu aprendi e evoluí na minha vida desses anos, eu quero colocar em prática aqui no município, sempre valorizando a população e respeitando cada um de vocês e tendo diálogo com todo mundo.